Paz, irmãos, vamos agora para o último bloco aqui do simpósio, em que falaremos sobre como que a apologética reformada de Vantil responde ao desafio do pluralismo religioso. Pode passar? A gente vê que desde o início, acho que não foi não, hein, rapaz? Tá aqui. Mas desde a virada da segunda metade do século XX, o mundo passou por uma mudança muito grande. Nós vemos que a geração do pós-guerra é uma geração que passou por um processo muito violento de secularização, a partir do qual ideologias e modos alternativos de vida ganham proeminência. Se a gente olhar para o mundo no início do século XX e comparar com o mundo hoje, são mundos totalmente diferentes. A gente muitas vezes fala de Kant, fala da Revolução Francesa, de tudo que isso representou de mudança histórica no Ocidente. No entanto, por muito tempo, mesmo pós-iluminismo, a maior parte das pessoas não foi atingida pelas ideias do iluminismo. As ideias do iluminismo, quando elas defloraram, elas atingiram apenas a casta intelectual. Mas hoje, isso se diluiu nas massas. E a gente vê uma sociedade muito diferente daquela do século XIX ou dos séculos anteriores, o que representa um enorme desafio. Ao invés da fé cristã, nós temos ideologias, nós temos modos alternativos de vida sendo louvados, modos de vida que por muito tempo foram desprezados. Um exemplo aqui bem simples, né? A gente vê hoje problemas como drogas, né? Antes existiam drogas, há muito tempo atrás existia ópio, existiam formas de drogas antigas, hoje eram muito utilizadas. Isso era visto de uma maneira completamente negativa. Mesmo pessoas que não eram tão devotas ou não eram cristãos sérios, eles repudiavam esse modo de vida. Outra coisa, o divórcio. O divórcio a gente vê que hoje é uma coisa assustadora, mesmo no meio cristão. Isso foi normalizado. Então, indica, no mínimo, que o nosso mundo passou por uma mudança drástica. A gente vê o surgimento de ideologias, ideologias políticas. Hoje as pessoas têm mais, eu diria, ímpeto em se afirmarem de direita ou de esquerda do que cristão e não cristão. Então a gente nota que, alguma coisa está errada, né? A gente está num mundo muito diferente. O cristianismo não é mais hegemônico na civilização ocidental. Sei que é chocante isso, mas nós não vivemos mais no mundo cristão. Nós vivemos num mundo secularizado. E nos próximos slides eu vou mostrar algumas nuances desse mundo secularizado no qual nós vivemos. Pode passar? Algo que assusta muitos cristãos é o fenômeno do crescimento do ateísmo e do agnosticismo. Ali a gente tem a figura do Richard Dawkins, ateu famoso, que já se engajou em alguns debates ali, cristãos. E esse crescimento de ateus e agnósticos, ele foi impulsionado por alguns fatores, como avanços científicos, secularização, como foi mencionado, uma educação progressista, mais acesso à informação. Hoje em dia as pessoas elas conseguem pensar de forma autônoma, de forma facilitada, uma vez que você tem a internet, você tem redes sociais, você tem acesso a ideias diferentes. Nós vemos um crescimento do ceticismo, do humanismo, temos crises teológicas, escândalos religiosos, e vemos assim, um aumento da liberdade de pensamento em geral. A liberdade de pensamento aqui não necessariamente é uma coisa boa, tá? Porque assim, em algum nível sim, a liberdade de pensamento é boa, mas não nesse nível. A gente vê que as pessoas hoje elas são completamente desconectadas de uma tradição, desconectadas de uma civilização. E isso tudo corroborou com o crescimento do ateísmo e do agnosticismo. E um adendo que eu faço, uma coisa que eu falo muito na minha página, com os meus seguidores e tal, é que a fé cristã, no meu entender, isso é uma opinião pessoal minha, isso aqui não é motivo, a fé reformada e a fé cristã no geral dedicaram muita energia no ateísmo e no agnosticismo. Nós temos obras muito boas que respondem às pretensões ateístas
e agnósticas, mas eu vejo o agnosticismo e o ateísmo como um fenômeno pequeno, minoritário. Tanto que se você vê as estatísticas, o número de ateus hoje no mundo, nas últimas décadas, assim, ele cresceu um pouquinho. Né? Não é que não cresceu, ele cresceu um pouquinho. Mas o que assombra mesmo a mim é o número de pessoas sem religião que acreditam em Deus, que professam alguma espiritualidade. A gente vê que a espiritualidade é algo muito forte no século XXI. Isso foi um tapa na cara de ateus, né? Como Dawkins, como Christopher Hopkins, esqueci o nome dele, é o que debateu com o Douglas Wilson, e tantos outros, vão tapa na cara desses caras, porque a gente não vê o ateísmo tendo aquela projeção que eles achavam que teria. Pelo contrário, a gente vê outros fenômenos, pode passar. Nós vemos um mundo politeísta. Nós vivemos num mundo politeísta. Pode passar mais um? Não, tá bom. O que é o mundo politeísta? Um mundo em que existem várias religiões e elas coexistem. Uma religião, meus amados irmãos, não é simplesmente um compromisso de fé que você tem. Ah, eu quero ser cristão. Ou eu quero ser islâmico. Eu quero ser ateu. Ou eu quero ser espírita. Não. Uma religião é um mundo à parte. É um mundo. A religião, como historiadores e sociólogos, como Christopher Dawson, por exemplo, ela é a força vital de uma sociedade, de uma civilização. Quando uma civilização tem a sua religião destruída, ela acaba. O Ocidente está acabando, porque ele perdeu a sua religião primordial, que é o cristianismo. Nós vivemos num processo de colapso do Ocidente. E o que a gente vê nesses últimos dias do Ocidente é o mundo politeísta. É religiões sincréticas ganhando força, como a Umbanda, como a Quimbanda, como o Candomblé, como outras formas sincréticas. Por que as pessoas vão para esse tipo de religião? Elas vão para esse tipo de religião porque veem algo legitimamente espiritual lá. Querem ter uma experiência divina, uma experiência do sagrado, mas não querem o cristianismo. Porque o cristianismo é visto por eles como uma coisa muito dogmática, muito antiga, muito atrasada. Então, é um desafio para o qual a apologética tem que estar de olhos abertos. E eu vejo poucos com olhos abertos de fazer apologética perante esse tipo de gente. Pode passar? Nós vemos o ecumenismo, outro problema seríssimo. O Bantil escreveu sobre isso, inclusive. O ecumenismo é uma busca pela união entre as religiões. Aqui eu estou falando de ecumenismo moderno, tá, gente? Os concílios da igreja são considerados concílios ecumênicos, mas não nesse sentido aqui. São concílios ecumênicos no sentido de abranger várias igrejas. Aqui estou falando de ecumenismo no sentido de juntar todas as religiões numa única religião global. Isso é uma iniciativa que tem forte amparo financeiro e político. Ecumenismo não é simplesmente uma opinião pessoal de alguém ou de um grupo. É algo que é financiado com muito dinheiro. Inclusive tem um autor tradicionalista católico chamado Le Pen, escreveu um livro chamado A Falsa Aurora. Muito bom para entender o fenômeno do ecumenismo. E você tem iniciativas como a URI, que é a iniciativa das Religiões Unidas. Você tem o Conselho Mundial de Igrejas, tem o Diálogo Interreligioso com a Paz. Pode passar um. Esse cara aqui, o bispo William Swing, ele foi o criador da URI, né, da iniciativa das Religiões Unidas. E esse sujeito aqui é um bispo anglicano. Ele morreu em 2006 e ele criou uma iniciativa buscando colocar o cristianismo junto com o islamismo, junto com o judaísmo. Com o tempo, religiões sincréticas foram ganhando espaço e a busca dele era uma religião universal, que trouxesse a paz universal. Porque a religião é guerra, gente. A religião é algo retrógrado. As pessoas têm que se abraçar, têm que se amar. Não é assim que o mundo pensa. Então o ecumenismo vem ganhando força e é uma ameaça para a fé reformada, que é dogmática, que tem uma confissão de fé, que está alicerçada no axioma da Escritura Sagrada. Pode passar. Nós vemos também um crescimento do neopaganismo. Isso é uma coisa assustadora, principalmente na Europa. Na Europa tem grupos celtas surgindo,
Você vê o crescimento das Wiccas, de pessoas que se professam bruxos e bruxas. E, inclusive em Petrópolis tem muito isso. Algumas pessoas não têm noção, né, mas tem muito isso em Petrópolis. Né? Tem feiras. No Rio, há pouco tempo, teve uma feira esotérica, gigantesca, a mística é fé. E isso é um indicativo para nós, enquanto cristãos, enquanto apologetas, para nos atentarmos que é um outro mundo à parte, que vem ganhando força com o enfraquecimento do cristianismo. E o neopaganismo tem como pontos fundamentais uma pluralidade de tradições. Se você for estudar o movimento neopagão, você vai ver que lá não existe um dogma bem estabelecido. Eles têm alguns princípios, alguns símbolos, algumas ideias, mas lá você não vai ver algo doutrinariamente estruturado. Você tem a natureza como centro. Notem bem, o que é o paganismo? Muitas pessoas têm dificuldade de entender o fenômeno do paganismo. Abraham Kuyper foi um dos que melhor definiu o que é paganismo. O paganismo é a confusão do Criador com a criatura. É o que Paulo fala em Romanos 1. O homem incrédulo, o homem é quebrador do pacto, ele nega Deus. Ele toma a natureza que revela Deus pelo próprio Deus. Então ele adora a natureza, achando que está adorando a Deus. Isso é o paganismo. Isso é afirmado por esses movimentos neopagãos. Nós temos o politeísmo ou o panteísmo, que são duas alternativas, duas formas de paganismo, né? Não necessariamente excludentes, porque o politeísmo sustenta vários deuses e o panteísmo sustenta que Deus é tudo. Né? Deus tudo, é tudo, tudo que nós vemos é Deus. Nós somos Deus, somos parte da divindade. Nós vemos um apreço pelo ritual e pelas cerimônias. Aqui há o ritualismo como fim em si próprio. Então você tem ritos como fins em si próprio, como poderes, né? como manifestações iniciáticas de algo poderoso, de expressão de um poder universal. Nós temos a individualidade refletida, ou seja, você tem que acessar sua essência interior. Você tem que ser você, tem que acessar seu eu mais profundo. Isso é muito comum dentro desses grupos. E nós temos o feminismo aí, aqui é um ponto interessante, só para título de curiosidade. Há uns 2 dias atrás, estava conversando com um amigo meu, que é um apologeta também, sobre a questão do feminismo. Né? E eu vejo o feminismo como algo completamente associado a isso aqui. Entendeu? Há um retorno do paganismo. Tem questão política, questão social e tal, mas a base do feminismo, amados irmãos, é o paganismo. Inclusive, se você pega mulheres feministas de destaque, como por exemplo a Margaret Murray, ela era uma feminista e uma bruxa. Então são coisas que estão amarradas. Então, eu costumo dizer o seguinte na minha página: nós que somos cristãos, nós tomamos um soco e nós ainda não entendemos do que se trata. E é isso aí, essas coisas que eu estou apontando aqui. Pode passar? Aqui eu trouxe um outro ponto, né? Isso aqui, assim, pode parecer que é título de curiosidade, mas é um fenômeno que eu mesmo, né, tenho estudado ultimamente, que é o fenômeno do perennialismo, né? Ou filosofia perene. A filosofia perene é uma ideia segundo a qual todas as grandes religiões, ou todas as religiões, existem nuances dentro do perennialismo, elas vêm de uma única religião primordial, que é uma tradição com T maiúsculo, é uma tradição sagrada. Então, quando você olha para o cristianismo, você olha para o islamismo, você olha para o hinduísmo, você olha para formas xamânicas que acontecem entre os índios e tal, você está olhando para a mesma coisa. A mesma coisa, uma aparência diferente, mas a essência é a mesma. Esse é um pensamento, uma escola extremamente influente e erudita. Então, a gente tende a olhar muito os males na esquerda. Né? A esquerda tem muita coisa que não presta. Mas a filosofia perene, amados irmãos, eu digo que é o mal que está na direita. Né? E aqui eu trouxe alguns dos expoentes da filosofia perene. O primeiro deles aqui da esquerda ali é o René Guénon. Ele foi um metafísico francês. Ele se converteu ao Islã, da linha Sufi, que é uma forma de Islã diferente, em que tem danças, você tem incorporações e fenômenos desse tipo.
E ele escreveu muitos livros falando sobre a degradação do Ocidente. Mas ele não fala da degradação do Ocidente de uma perspectiva cristã. Ele entende que essa degradação do Ocidente é fruto de um abandono da tradição primordial. Então ele vê o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo como tradições reais, verdadeiras. Então a visão do Guénon é o seguinte: você nasceu no Ocidente, você pode ser cristão, você deve inclusive ingressar na Igreja Católica. Ele era alguém que desprezava completamente o protestantismo. Você vai ser católico e você vai ter sua experiência cristã, religiosa legítima. Você nasceu no mundo islâmico, você vai ser islâmico. E acabou. Mas a verdade está tanto em uma quanto na outra. É um processo iniciático, cada uma das religiões. E você deve viver esse processo iniciático. Cada um à sua maneira. Uma analogia que o Guénon usa, que é muito interessante, é que ele fala que uma religião é como uma língua. Se você pega o português, ele tem as particularidades do português, mas o conteúdo que ele passa é o mesmo conteúdo que o inglês passa para o americano. Mas a forma é diferente. Então, o Guénon admite que as grandes religiões, aqui ele coloca só as grandes, tá? O Guénon é o que eu diria que é a direita do perennialismo, elas contêm a mesma verdade e a expressam de maneiras diferentes. Isso aqui, gente, é um perigo enorme, porque alguns acham que isso que eu estou falando é grego, né? Uma coisa muito distante de nós, mas um cara, por exemplo, que foi muito influenciado pelo René Guénon foi o Olavo de Carvalho. Né? O Olavo de Carvalho, ele inclusive, ele foi discípulo de um discípulo direto do René Guénon. Então, por isso que eu falo que alguns males, eles estão à direita também. A gente viu tudo que viu anteriormente, muita coisa ligada à esquerda, agora estamos vendo algo ligado também à direita. Aqui no meio é Júlio Zébola, ele foi um pensador italiano e ele convergia muita coisa com o René Guénon e foi um dos precursores do fascismo italiano. Inclusive, ele chegou a se aproximar do Mussolini. Ele procurou revitalizar as tradições pagãs da Itália e também da Alemanha. Ele também teve uma relação com o Partido Nazista e deu todo um suporte para a elaboração dessas ideologias. Né? E também compactua com a noção de que todas essas religiões bebem de algo primordial, são apenas expressão desse algo. E o terceiro, né, é o Aldous Huxley. A galera que gosta de ficção, né, ele escreveu aquele livro Admirável Mundo Novo, e ele é um perennialista. Ele escreveu, inclusive, um livro, eu acho que não temos em português, chamado Filosofia Perene. O que ele diz? O Huxley já é esquerda, no movimento perennialista. Ele diz que todas as religiões são a mesma coisa. Você pega o cristianismo, você pega o islamismo, você pega o hinduísmo, aí já inclui outras, né? Fala do xamanismo, fala do sufismo, né? no islamismo, fala das religiões africanas, dos povos ameríndios e tudo mais, e é tudo a mesma coisa. É tudo expressão da mesma religião. Isso aqui é uma ameaça também, uma ameaça com a qual nós, que somos cristãos, devemos lidar e responder. Pode passar? Agora, a pergunta que não quer calar. Como que o cristão reformado responde a todos esses desafios a partir da apologética infantil? Obviamente, meus amados irmãos, a minha intenção aqui não é dar uma resposta específica a cada um desses movimentos. Cada um desses movimentos tem as suas particularidades que devem ser devidamente trabalhadas. Mas eu diria que todos eles convergem em uma coisa: a admissão da autonomia da razão, a admissão de que a queda é metafísica, alguma queda, melhor dizendo, é metafísica e não ética, e a negação do Criador. Agora, como que a gente responde a isso? Pode passar? Primeiramente, precisamos tratar da falácia da neutralidade. Todo incrédulo, ele admite que ele pensa de maneira neutra. Veja bem, você vai expor o evangelho para alguém. Essa pessoa rejeita, falando que está simplesmente raciocinando. E raciocinando de maneira neutra. Essa pessoa admite que ela raciocina num vácuo. O que é uma mentira. Uma grande mentira. Ninguém raciocina num vácuo. Todo mundo raciocina conforme uma cosmovisão, conforme uma perspectiva, conforme uma tradição.
dentro de um contexto. Pode passar. Não obstante, o incrédulo não nega alguma queda. Ou seja, ele admite que existe um problema no mundo. O incrédulo não crê no mundo cor-de-rosa. Ele sabe que existe um problema. Esse problema é admitido da própria maneira do incrédulo, como algo que se dá a nível metafísico. Isso implica, isso é muito importante mesmo. Para todos esses incrédulos, o problema não está que o homem é quebrador do pacto, o homem pecou contra Deus, negou Deus, mas sim na sua ignorância. Então, se você olha para filósofos como Platão, que estavam ligados ao mundo pagão, inevitavelmente, eles admitem que o problema do mal é ignorância. Se as pessoas souberem o que é certo, souberem a verdade, elas serão libertas. Mas essa verdade não é a verdade cristã. É a verdade conforme o homem autônomo, afetado pelo pecado, pode afetar, pode alcançar. O não cristão nega o efeito doméstico da queda. Ele nega que a queda afetou nosso intelecto. Para o não cristão, nós pensamos de maneira neutra. Ele não consegue conceber a queda, porque ele falta o conhecimento das Escrituras e lhe falta a regeneração. Pode passar. Admitindo uma zona comum com o incrédulo, o apologeta clássico evidencialista procurará, a partir da razão humana, dar ao incrédulo razões para crer no Deus cristão. Cara, isso é o que a gente falou no terceiro bloco. O que um apologeta como William Lane Craig, um Norman Geisler, um Joseph Butler, ou um Tomás de Aquino, um tomista, um seguidor de Joseph Butler, vão tentar fazer? Vão tentar, com a razão autônoma, mostrar para esse incrédulo que acredita nas coisas que nós mostramos atrás, que há boas razões para crer no Deus cristão. Ou seja, você está aí indo no terreiro, você está aí professando o pensamento do René Guénon, ou você participa de algum grupo neopagão, cara, há razões para você crer que o Deus da Bíblia existe. Há razões para você admitir o mesmo Deus que eu. É isso que o apologeta clássico faz. Aí, o que o incrédulo, o que o cara que vai no centro espírita, o cara que lê os livros dele de filosofia, vai dizer? E daí? Eu acredito nisso aqui, isso aqui faz sentido para mim. E tá bom. Você não sabe. Essa ressurreição de Cristo aí que você está falando pode ser real, sim, mas eu entendo ela do meu jeito. Cristo era um avatar de um Deus supremo que se revelou também no islamismo, se revelou também no hinduísmo, se revela também no meio dos índios. São respostas possíveis, irmãos. É duro, mas são respostas possíveis. O apologeta pactual, aquele que defende a linha infantil, em contrapartida, o que ele vai fazer? Ele questionará. O que nós temos que fazer? Nós temos que questionar os padrões a partir dos quais o incrédulo enxerga o mundo. Nós temos que questionar, em outras palavras, a epistemologia dos incrédulos. Questionar a maneira como eles enxergam o mundo. O pagão, como que ele enxerga o mundo? Ele enxerga como se tudo fosse Deus. O universo fosse sagrado. O homem fosse sagrado. E o apologeta pactual, ele vai mostrar como isso é inconsistente. Isso é irracional. Então, quando nós fazemos apologética pela perspectiva infantil, nós reconhecemos os efeitos noéticos da queda. E nós negamos a neutralidade. Então, ao defendermos a fé, vamos afirmar que o não cristão, ele pensa corrompido pelo pecado. E ele não pensa como pensa de maneira neutra, como sustenta. Nós negamos a neutralidade, tanto da nossa parte, nós não pensamos de maneira neutra. Queria deixar esse ponto muito claro. E o não cristão também não pensa de maneira neutra. Ele pensa conforme pressuposições e conforme uma epistemologia equivocada. Pode passar? A pergunta que fica é: como fazer apologética perante alguém com uma razão exata? Então você está falando com o não cristão está afetado pelo pecado. Cara, ele está afetado pelo pecado. Quem tem que converter ele é o Espírito Santo, não sou eu. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falar isso, né?
A apologética não adianta muito não, cara. O negócio é o Espírito Santo, é quem Deus elegeu. É. E como que a gente responde essa pergunta, já que a gente está falando de apologética? Pode passar. Ali é uma citação de Greg Bansi, no livro Sempre Preparados. Eu acho essa citação muito boa para explicar o próximo ponto. Ele diz o seguinte: se o incrédulo fosse um completo idiota, estaria livre da culpa. Mas o ponto de Paulo em Romanos 1 é que a rebelião do incrédulo é intencional e consciente. Ele peca contra o seu melhor conhecimento e é, portanto, indesculpável. Olha que coisa interessante, cara. O não cristão, quando ele nega o Deus das Escrituras, quando ele nega o Deus triuno, ele peca contra o seu maior e melhor conhecimento. Todos os homens conhecem a Deus. Está ouvindo? Fala isso. Ele sustentou esse conceito como sensos divinatos. Todos os homens têm um senso do divino. O homem não é um homo econômico, não é um homem racional. É claro, ele tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão social e racional, porém, ele é essencialmente religioso. É por isso que a idolatria existe. Por isso que os não-cristãos vão atrás das coisas que a gente mostrou atrás. Porque eles têm um senso do divino. E quando eles negam o Deus cristão, eles estão pecando contra o seu melhor conhecimento. Embora ele suprima esse melhor conhecimento em justiça, tal conhecimento fornece um fundamento para a sua compreensão limitada, mas real do mundo de Deus. Então, pela revelação geral, nós temos um conhecimento de Deus, um conhecimento suficiente para condenar. Quando o incrédulo ele nega esse conhecimento, ele suprime esse conhecimento, ele peca contra Deus. Pode passar. O incrédulo ele não está alienado de Deus, porque ele tem à sua disposição a revelação natural. O mundo foi criado conforme a palavra de Deus, e ele revela os atributos de Deus. Então, a partir da revelação geral, os atributos de Deus são revelados, e o não cristão tem acesso a isso. Então, o Antigo bate muito nessa tecla, eu já ouvi falar isso várias vezes em seus livros. Todo incrédulo sabe, no fundo do seu coração, que ele é um quebrador do pacto. Ele sabe, no fundo do seu coração, que ele é pecador. E qual que é o papel do apologeta? Trazer isso à tona. Deixar isso escancarado na frente dele. A apologética pactual deve tornar o Deus triuno revelado nas Escrituras não possível, não provável, mas necessário. Nós temos que mostrar com a nossa apologética que o Deus da Escritura é necessário, que sem ele o que existe é o caos. Pode passar? Agora a gente vai falar do único argumento da apologética pactual. As outras apologéticas têm muitos argumentos, né? Vários argumentos para sustentar a ressurreição de Cristo, e a existência de Deus, e os milagres. A apologética pactual tem um único argumento, que é todo abrangente, que é o argumento transcendental. Esse argumento admite a necessidade do Deus triuno revelado nas Escrituras. Ou seja, Deus é necessário. O Deus revelado nas Escrituras. Veja bem, eu estou batendo muito nessa tecla por quê? Porque um incrédulo não pode falar que é outro Deus, que é um Deus diferente do que a gente crê. Vandil não vai cair nessa. Ele vai admitir que é o Deus das Escrituras, não é outro Deus. Não é um Deus qualquer. E essa apologética vai mostrar que, pode passar, sem Deus não existe fundamento para a realidade. Deus é o fundamento útil de toda a realidade. Ele é criador e mantenedor do universo, o que implica que todas as coisas dependem dele para o seu funcionamento. Sem Deus, nada funciona, nada subsiste, nada tem sentido, nada tem forma, nada tem lógica, nada tem fundamento, em última instância. Pode passar? Sem Deus não existe ordem nem significado. A perspectiva teísta afirma que o universo foi criado por um Deus ordenado e racional. Então, quando a gente vê um Deus bíblico, pessoal, um Deus bíblico que age de maneira ordenada, conforme desígnios, conforme planos, nós vemos, por conseguinte,
Um universo racional. Um universo que tem um telos, que tem um significado, que tem um propósito. O universo em que nós vivemos não é regido pelo caos, não é regido pelo acaso. O acaso não existe. O acaso é uma construção humana. É algo que nós desconhecemos, mas não Deus. Deus não joga dados, né? Então Deus ele age conforme um plano, conforme os seus mais altos decretos, de maneira perfeita e ordenada. E é por conta de nós vivermos num universo ordenado e racional que a ciência é possível. Sem Deus não há como fazer ciência. Sem Deus não há como você quebrar o raciocínio de David Hume, de que não tem como você dizer que o sol vai nascer amanhã de novo. Agora, a partir do Deus das Escrituras, sim. Nós admitimos isso. Nós admitimos isso. Que o universo, ele tem uma continuidade, ele tem telos, ele tem uma duração estabelecida por Deus. Pode passar. Leis naturais. A crença em Deus que criou leis naturais consistentes e previsíveis é essencial para a própria ideia de que o universo é possível. Aqui a gente entra um pouco com outro ponto. Nós temos leis que regem o universo. Só que essas leis são determinadas pelo próprio Deus. Deus as estabeleceu. Sem essas leis, o universo não seria possível. Você vai olhar para a ciência moderna, existem muitas discussões, por exemplo, em torno de como que o universo foi criado. A teoria mais aceita é do Big Bang. Falam que teve uma explosão, aí veio todo o universo. Mas se discute, cara, o que existia no início do Big Bang? Alguns vão falar que era algo abstrato, eram leis. Outros vão falar que é uma amálgama de leis com algo material. Outros vão falar que é algo puramente material. Então são infinitas especulações. Como disse o apóstolo Paulo, Deus ele apanha os sábios na sua própria sabedoria. Deus torna em loucura a sabedoria dos sábios. Porque os sábios eles não têm a onisciência. Eles não são infinitos. Eles carecem da divindade. Eles não são Deus. Agora, nós, pensando após Deus, podemos compreender que há leis que regem o universo. E nós podemos, a partir dessas leis, fazer ciência. Nós fazemos ciência a partir disso. A partir das leis estabelecidas por Deus. Nós reconhecemos que há um universo ordenado. Não à toa, cara, você olha, cara, muitos pais da ciência moderna eram cristãos. Eram pessoas que criam no Deus triuno das Escrituras. A ciência nunca teria se desenvolvido, por exemplo, no mundo hindu. Se você pega a civilização hindu, ela em muitos aspectos ela é superior à civilização ocidental. Mas para o hinduísmo, a natureza é uma grande ilusão. A natureza é Maya, que significa ilusão. Logo, não existem leis que regem o universo. O que nós sustentamos como leis são ilusões. Já para o cristianismo, não. As leis são objetivas, são reais, são estabelecidas por Deus. E nós podemos reconhecer essas leis, fazer ciência conforme essas leis. Pode passar? As leis morais e éticas, creio que esse ponto a gente já falou bastante. Não tem como você falar que matar é errado, sem que haja um fundamento para isso, sem que haja uma razão para isso sustentada de maneira axiomática. Você vê a lei de Deus como que ela é. Ela é clara. E ainda que a revelação especial elucide pontos dessa lei, a revelação geral a revela. A revelação em geral a revela. Por isso que todos os pagãos, todos os não cristãos, todas as civilizações possuem leis comuns. Pode passar? A racionalidade humana, a capacidade humana de raciocínio e lógica é vista por Vantil como reflexo da mente racional de Deus. Então nós só conseguimos pensar, raciocinar, porque há um Deus que pensa aqui antes de nós, que conhece antes de nós. E isso aqui pode ser abrangido ainda mais. Se você pega áreas como matemática, como eu mencionei, não é que entrar em muito detalhe que o tempo está apertado, mas sem Deus a própria matemática perde seu sentido. Porque de onde vêm os números? De onde vêm as leis matemáticas? De onde vem a nossa capacidade para compreender essas leis?
O John Frame fala algo muito interessante, o seu triperspectivismo. Ele diz que, cara, para você, por exemplo, conhecer uma verdade matemática, tipo que 2 mais 2 é 4. A gente vê o 2 mais 2 é 4 expresso numa esfera normativa, ou seja, todo mundo sabe que 2 mais 2 é 4. Isso é uma norma, é algo infalível. Nós concretamente vemos, nós pegamos 2 canetas, mais 2 canetas dão 4 canetas. E a nossa mente é capaz de relacionar tanto o concreto quanto o abstrato. Então nós temos uma verdade normativa, que é o 2 mais 2 é 4, enquanto abstração. Temos uma verdade situacional, que é a manifestação disso. Eu pego 2 canetas, somo com 2 canetas dá 4. E nós temos uma verdade existencial, né, que é nós conseguimos compreender isso com a nossa mente humana. Isso só é possível a partir de Deus. Sem Deus, o que existe é o caos. Pode passar. Então, para concluir, já caminhando para o final, uma vez que o pensamento estudantil enxerga a trindade ontológica como a solução do problema do mundo múltiplo, é apenas o Deus cristão que pode ser pressuposto como base para toda a realidade. Você não pode pegar o método estudantil e aplicar, por exemplo, no islamismo. Como eu já ouvi algumas pessoas falando isso, né? O pressuposicionalismo você pode aplicar em outras áreas da religião, né? Ou da própria filosofia, e em outras religiões e tal. E é mentira, porque apenas o cristianismo resolve o problema do mundo múltiplo a partir da trindade ontológica. Portanto, o incrédulo deve, a partir da apologética pactual, ser levado às implicações lógicas da sua posição, orientadas pelos efeitos benéficos da queda, o caos e a irracionalidade. Portanto, a apologética pactual ela é desempenhada a partir do método indireto. O que é o método indireto? É um método a partir do qual você leva as premissas, as crenças do não cristão, as suas consequências lógicas e as suas implicações últimas. Então, você fazer a apologética kantiniana, você pegar um ateu e ele falar que não há ordem no universo, e você levar isso às últimas consequências, às últimas implicações, mostrando que ele não tem ordem, que a mente dele é desorientada, que não existem leis, que tudo é um caos, e mostrando que a própria racionalidade, as próprias conquistas que ateus têm, a gente vê que muitos ateus são bons cientistas, elas não se bastam, elas não têm um fundamento. Todas essas conquistas, todas essas leis científicas descobertas por ateus, elas se desenvolvem apesar da base epistemológica desses sujeitos. Aí entra a questão da graça comum de Deus, né, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né, porque nosso tempo já está acabando, mas, por fim, dizer que esse método indireto é a forma legitimamente eficaz de se fazer apologética. Pode passar. Concluindo, uma frase infantil, aqui para nós encerrarmos esse módulo 4 e caminharmos para o encerramento do simpósio, hoje de fato estou convencido de que toda a história e a civilização seriam inteligíveis para mim, não fosse pela minha crença em Deus. Isso é tão verdade que me proponho a argumentar que se Deus não estiver na base de tudo, não se pode encontrar sentido em nada. É Cristo, é a Escritura ou o caos, concluindo tudo o que a gente disse até aqui. Pode passar. Por fim, pessoal, a gente vai caminhar agora para o encerramento. Eu queria, antes de mais nada, pode passar, trazer algumas recomendações do livro, né? Do antigo. Certamente alguns vão me pedir. Aí eu trouxe uma lista, né? Uma lista de obras para ler, para usufruir do legado de Manuel Antigo. A obra mais abrangente que o Antigo escreveu, infelizmente, não está em português. Esse é um problema sério que nós motivantes temos. Nós não conseguimos difundir tanto o pensamento de Antigo porque as obras mais significativas dele estão em inglês, não foram traduzidas ainda para o português. E a obra mais abrangente dele é a The Defense of Faith,
Nessa obra, ele faz um panorama geral de todos os temas que ele tratou ao longo da vida. Após a leitura de The Defense of Faith, uma obra que eu recomendo é a Christian Theory of Knowledge, em que ele faz, na verdade, um complemento à primeira obra. Esse livro, embora se chame uma teoria cristã do conhecimento, trazido para o português, o conteúdo do livro não tem nada a ver com o título. Ele, na verdade, é uma espécie de análise histórica da apologética cristã. E Van Til vem desde os pais da igreja até os dias atuais, ele vai fazendo uma análise de como que a apologética foi se desenvolvendo. E é muito interessante, é um livro muito rico, assim, do ponto de vista histórico e esclarecedor. Ele complementa o The Defense of Faith. Depois desse livro, uma boa leitura, eu creio que é a Sistemática do Van Til, que é outro livro que o conteúdo não tem nada a ver com o título, né? Tem o nome de uma teologia sistemática, mas é mais uma espécie de prolegômeno, que ele fala de diversos temas, como a incompreensibilidade de Deus, fala sobre a revelação, sobre as escrituras. É um livro muito abrangente e é bastante esclarecedor. Também em alguns pontos que ele teve desavenças com o Clarke. Esse é um dos livros que ele mais ataca o Clarke. O Clarke atacou o Van Til e o Van Til atacou bastante o Clarke. Eu diria que interessados nessa controvérsia do lado do Van Til devem ler esse livro. O quarto é o livro do Van Til que eu mais gosto, pessoalmente, que é o The Survey of a Christian Epistemology. Esse livro ele é de uma riqueza incalculável. O Van Til faz uma análise da filosofia, desde os pré-socráticos até a filosofia pós-moderna. E é muito interessante que ele vai mostrando o desenvolvimento do pecado original dentro da filosofia. E ele coloca o ápice do pensamento pautado na queda na filosofia de Jean-Paul Sartre, que foi um existencialista, um pensador aí de renome, francês, e ele coloca a implicação máxima da queda na filosofia de Sartre. E é bem bacana, é um livro que ele fala também bastante do problema do mundo múltiplo. Foi o primeiro livro do Van Til que eu li, né, e foi, para mim, o mais impactante. É uma obra densa, né? Exige um pré-conhecimento da história da filosofia ocidental, mas diria que vale o desafio. Depois, Epistemologia Reformada, um livro que nós temos em português. Nesse livro, o Van Til faz uma defesa do seu método como algo distintamente reformado. Então, assim, uma pergunta que, não sei se nós teremos perguntas aí, né? Mas que é comum cara, o método do Van Til pode ser usado com outras apologéticas? Eu vejo muita gente falar isso, pode usar tudo quanto é tipo de apologética. Né? Eu uso o que me convier. Às vezes eu estou usando o Van Til, eu estou usando o William Lane Craig e tal. E aqui o Van Til mostra que o método do Van Til é distintamente reformado. Ele só faz sentido à luz da fé reformada. Ele não faz sentido à luz do arminianismo. Se você for arminiano, você não pode usar o método do Van Til, porque você vai estar sendo inconsistente. Inclusive, eu não entrei nesse detalhe aqui, mas o Van Til ele criticou muito o arminianismo, mas muito mesmo. Ele mostrou que o arminianismo é completamente inconsistente do ponto de vista cristão. Né? Ele foi um dos caras que eu mais vi atacar o arminianismo. Então, assim, esse livro de Epistemologia Reformada é interessante para isso, para mostrar como o método dele é distintamente reformado. Eu diria que presbiteriano, nem reformado a Brande Batista, eu diria que é presbiteriano. Depois, assim, esse livrinho aqui, esse livro aqui, o Pastor Reformado. Esse livro, o Pastor Reformado, foi lançado pela Cultura Cristã. É um livro muito bom, mas eu não recomendo quem não leu nada de Van Til começar por esse livro, porque esse livro, eu estava falando com o reverendo Fábio, ele é extremamente difícil. É um livro assim, muito bom, mas é um livro em que ele avalia o pensamento moderno à luz da fé reformada. E ele coloca os desafios de um pastor reformado no mundo moderno. E como que o pastor reformado deve fazer apologética no mundo moderno. Aí ele dialoga com grandes nomes, né? Com Tomás de Aquino, com Joseph Butler, com Paul Tillich, com o Karl Barth. É um livro muito rico, mas bastante erudito. Envolve um pré-conhecimento muito bom, tanto já
do pensamento de Vantil como da história da filosofia. Nós temos também Graça Comum e Evangelho, que é esse daqui, ó. Esse livro é muito bom porque ele foi organizado pelo Scott Oliphant, que é um discípulo de Vantil, e ele organiza vários artigos que o Vantil escreveu sobre o tema da graça comum. O Vantil tinha uma ideia bastante original sobre a graça comum. Ele, como falei no primeiro módulo, foi influenciado pelo Abraham Kuyper, mas ele tece muitas críticas ao Kuyper, porque ele entende o conceito de graça comum do Kuyper como uma coisa muito abrangente, né? Muito abrangente e problemática. Mas ele, ao mesmo tempo, não nega a graça comum, como pensadores como Boltzmann, que era clarkiano, fizeram. O Boltzmann nega a graça comum, né? Ele tem um livro, inclusive, dedicado a isso. E o Vantil fica meio que no meio termo. E ele tem umas perspectivas bem interessantes sobre graça comum. Quem quiser entender profundamente a obra de Vantil deve ler esse livro. Tem um outro livro também, que é esse daqui, ó, O Porquê Crer em Deus. É um livro assim, bem introdutório, em que ele procura comunicar as suas ideias para o público mais leigo. Aí ele vai trabalhando, né, cara, diálogos, faz algumas analogias, alguns paralelos interessantes, e foi publicado pela editora Monergia. Além desses livros, livros sobre Vantil, que são importantes para compreender o pensamento dele, eu trouxe dois. O primeiro deles é o Apologética de Vantil, Leituras e Análises, Greg Bunsen. Uma crítica que Vantil sofreu muito foi a falta de fundamentação bíblica para o seu método. Isso é fato, tá, gente? É uma coisa como pregando aqui. De fato, o Vantil ele não conseguiu fundamentar a parte de teologia bíblica o seu método. Isso não significa que o método dele não tenha base bíblica. Esse livro é a prova cabal disso. É um livro que o Bunsen escreveu e é centenas de citações bíblicas para fundamentar o método de Cornélio Vantil. Infelizmente, a gente ainda não tem em português, mas é uma leitura obrigatória para quem quer ver a fundamentação bíblica para tudo isso que a gente falou aqui. E outra obra é a análise do pensamento infantil, né? Cornélio Vantil, uma análise do seu pensamento, do John Frame. Esse livro ele faz uma análise da vida e da obra do Vantil de uma forma bem generalista. O Frame fala de tudo, né? E fala de uma maneira bem simples, assim, né? Ele não aprofunda em nada, mas é um livro interessante para você fazer um overview da vida do Vantil enquanto todo e do legado que ele deixou. Então, por fim, meus amados irmãos, queria agradecer, especialmente ao reverendo Fábio, a todos vocês que permaneceram aqui até o final. Eu sei que o assunto é árido, o assunto é difícil, o assunto é desafiador, mas como diz como é que é o nome dele? O Clóvis de Barros, a gente tem que ter brilho, né? Tem que ter brilho para encarar os desafios do mundo moderno. O intelectualismo pelo intelectualismo não vale nada. A gente tem que submeter todas as coisas ao conhecimento de Cristo. E eu procuro falar isso para as pessoas o tempo inteiro. Eu não estudo porque estudar é prazeroso. Eu estudo a serviço do reino de Deus, para levar o reino de Deus para todas as áreas da vida. E para isso, nós contamos com gigantes, né? Nós temos que estar no ombro de gigantes para fazer um trabalho efetivo. E entendo o Cornélio Vantil como um gigante nesse campo da apologética. Portanto, leia o Vantil, se esforce, porque é de grande valia o pensamento vantiliano. É algo que na minha vida transcendeu a política. Eu comecei a enxergar as implicações do cristianismo de uma maneira mais rica, uma vez que eu conheci Vantil. Posso dizer que Vantil foi um dos divisores de água na minha vida, enquanto estudante de teologia. Agora, pessoal, vamos passar para... Pode passar, meu irmão? Para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta aí a ser feita? Pode fazer agora. Agora é o momento da sabatinada. Na verdade, pessoal, aqui na AUE, se puder colocar para a gente, de motivo, sobre relação à graça comum, qual era a visão da graça comum mesmo? Não era abrangente,
Não, dá sim. O Bantil, ele entendia que a graça comum de Deus, ela é uma graça que vem antes. O que significa isso? Ele entende que no Éden, Adão, ele tinha recebido a graça de Deus. Então a graça era comum à humanidade. Depois que houve a queda, o que aconteceu? O homem foi expulso do jardim, né? E a graça comum de Deus, ela continua a se manifestar, mas não da maneira que o Kuyper pensava. Porque o Kuyper, ele pensava o seguinte, né? Só para contextualizar os irmãos, né? Porque o Bantil, ele dialoga muito com o pensamento do Kuyper. O Kuyper entendia que o não cristão, ele, a partir da graça comum, ele pode fazer coisas boas. Então, assim, você olha, por exemplo, para civilizações inteiras como a Grécia, produto da graça comum. Você olha para Roma, produto da graça comum. E o Kuyper dizia que a igreja ela deve ser uma amálgama de graça comum, graça especial. E tem algumas obras que ele cita isso. Então, é um conceito muito abrangente. Já o Volkswagen, que é o clarkiano, ele negou a graça comum. Ele falou, não tem esse negócio de graça comum. O que o Kuyper chamou de graça comum é providência. Graça é graça e acabou. O Bantil fica no meio termo. Ele entende que existe a graça que vem antes. E essa graça que vem antes, ela predomina depois da queda. Então, eu usei o exemplo dos ateus. Os ateus, eles negam Deus, dizem que não tem Deus, mas, curiosamente, muitos ateus são bons cientistas. Então, você vê, por exemplo, o Stephen Hawking, ele desenvolveu coisas extremamente difíceis, né? Você pega o Einstein, não sei se era ateu, ele acreditava em Deus da maneira dele, né? A lá Spinoza, mas ele desenvolveu algo extremamente rico, né? E com aplicações práticas. Como que isso é feito? Isso é feito apesar do fundamento epistemológico errado desses ateus incrédulos. Então a graça comum, ela impede que o não cristão ele viva de maneira perfeitamente consistente com a sua própria epistemologia. Então ele tem uma epistemologia equivocada, mas Deus ele refreia os impactos, né, os efeitos dessa epistemologia equivocada. Por isso que nós vemos não cristãos tendo alguma moral, desenvolvendo alguma ciência e fazendo algo de bom. Isso acontece apesar do seu erro. Mais algum? Esse tipo de palestra é muito bom. Vejo assim como algo muito enriquecedor para nós. Porém, eu acredito que a gente precisa ir na parte prática para a igreja. Né? Porque se a gente tiver palestras boas, mas que isso não se transformar em prática, a gente fica vazio. Segundo, como que a gente, você falou um assunto, né, da questão da apologética ser usado na evangelização. Né? O antigo afirma isso, né? Você mostrou isso. Como seria isso? Usar essa apologética de forma prática na evangelização? Não, perfeito. Acho que é uma boa pergunta, né? Porque o método infantil ele é bem erudito. Ele realmente é complexo, né, de se elaborar e de se expor até mesmo para a igreja no geral. Acredito que foi desafiador estar aqui, né, e comunicar esse tipo de coisa. Porém, eu diria que isso tem implicações práticas, assim, muito claras. E um cara que conseguiu traduzir a base do pensamento de Bantil para uma apologética mais evangelística, diretamente foi o Greg Bunsen. Então, o Greg Bunsen tem livros assim que ele simplifica o pensamento de Bantil. Tem uma obra dele traduzida para português que eu sempre preparo, que eu acho que é muito bom, onde ele trabalha todos esses pontos que eu falei e mostra como que o cristão ele não deve se envergonhar do fato de ser cristão. Porque a grande briga do Bantil foi a seguinte, o reverendo Cláudio. O Bantil chegou no seminário de Princeton, ele estudou lá a teologia reformada, ele se instruiu em várias áreas da teologia a partir da perspectiva reformada, mas quando ele foi ver a apologética, ele viu que não era reformado. Entendeu?
era uma apologética que bebia de Tomás de Aquino, que bebia de Joseph Butler. Então ele resolveu criar um método distintamente reformado para a evangelização. Então eu diria que para a evangelização, uma boa recomendação de leitura é o livro Sempre Preparados, do Greg Bunsen. E também escutar, assistir os debates do Greg Bunsen e tal, porque, grosso modo, o objetivo da apologética é dar credibilidade à doutrina cristã. Então você vai e você mostra a doutrina cristã e dá credibilidade a ela. Porém, a apologética infantil ela vai além. Ela vai além disso porque ela demonstra as implicações do pensamento não cristão. Então, beleza, você quer ser não cristão? Seja não cristão, mas eu vou te mostrar que sendo não cristão, você não responde isso, não responde isso, não responde isso, não responde aquilo e tudo mais. Então, eu diria que o método indireto é algo que qualquer pessoa pode fazer. Entendeu? É algo que você não precisa ser tão erudito. Claro que você não vai entrar nesses termos, Heráclito, Parmênides, perpassar toda a história da filosofia. Mas você vai conseguir, por exemplo, olhar para o Mateus e ele questionar você, ou você crê na Bíblia, e você mostrar que ele também crê em algo. Ele crê em algo. Todos nós cremos em algo. Como eu falei aqui anteriormente, a gente só consegue raciocinar de forma singular, porque nós somos criaturas, nós estamos dentro do cosmos, Nós não estamos fora dele, estamos dentro da criação. E o ateu, inevitavelmente, ele se apega a algo para explicar toda a realidade. Esse algo é algo admitido a priori e não explica tudo. Então, o ateu pode chegar para você e falar assim, eu sou um materialista, eu acredito que tudo é matéria. Aí você vai perguntar, e de onde que veio a matéria? Aí ele vai falar assim, a matéria é útil, a matéria sempre existiu, é perene, que nem antigos pensavam. Dificilmente o ateu fala isso, mas seria uma resposta consistente. Eu estou levando para uma maior dificuldade. E você vai falar, então, como é que existem realidades que não são materiais? Exemplo, uma lei. Uma lei física não é algo material, cara. Você não consegue encontrar a lei da gravidade andando por aí. Você não consegue encontrar um andando por aí. Esses dias eu escutei, agora que a gente está nesse campo de pergunta, um professor de matemática. Muito engraçado, E nem tirou sarro, riu, mas ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, eu nunca vi um andando por aí, nunca vi um dois andando por aí. Não existe esse negócio de um, de dois, isso é tudo coisa que a gente inventou. Ele foi consistente, por quê? Porque ele é um materialista. Se você é um materialista, os números não têm existência. Você consegue entender a loucura disso. É uma coisa que uma criança percebe que é uma loucura isso. Então, assim, a apologética, eu diria que ela deve mostrar isso. Mostrar que o pensamento que nega Deus, ele é uma loucura. Entendeu? E isso, assim, não necessariamente é algo difícil. Agora, um ponto que eu preciso comentar é o seguinte. Tem esse lado evangelístico, diretamente voltado para a conversão de almas. E tem um outro lado que é mais abrangente, que é, inclusive, a área na qual eu estou mais engajado, que é uma apologética mais cultural, que visa reformar áreas do saber humano. Então, exemplo, eu falei aqui do Jay Adams, do Douglas Wilson e tantos outros. Eu tenho uma ênfase muito grande na área da educação, então eu procuro reformar a educação. Eu tenho, inclusive, um plano de criar uma escola distintamente cristã, um currículo cristão, inclusive com a matemática, física, todas as matérias por um viés cristão. E eu diria que, para esse tipo de trabalho, Van Til também é uma baita ferramenta, porque ele nos ajuda a sermos cristãos e nos ajuda a sermos confessionalmente reformados. Então, essa erudição toda, essa dificuldade toda de conceitos e tudo mais, ela serve mais nessa apologética mais cultural. Agora, para nível evangelístico, realmente tem pessoas mais adequadas no Van Til para ajudar diretamente, como Greg Bunsen. Não sei se eu respondi, Você acredita que essa neutralidade do pensamento levantado por Van Til, ela segue a mesma linha paulina? Segundo a Fred Torres, o homem vai inclinado para Deus, segue essa mesma linha paulina, da neutralidade? Segue, com certeza. O Van Til, nesse livro aqui, que eu diria é o livro mais fácil do Van Til que tem, ele fala sobre Paulo em Atenas, fala daquele episódio de Paulo no Aerópago.
E ele sustenta exatamente o que o apóstolo Paulo diz. Porque se você pegar, você citou Efésios 2, você pega, por exemplo, 1 Coríntios, Paulo fala o seguinte, Paulo fala, não são muitos os sábios segundo a carne que se salvam. Percebam que Deus tornou em loucura a sabedoria dos sábios. Por quê? Porque naquela época de Paulo, existiam desafios como os que existem hoje. Eu vejo a sociedade de hoje, a civilização de hoje, muito parecida com aquela civilização na qual a igreja nasceu, que era uma civilização politeísta, onde você tinha sábios que se esmeravam na própria sabedoria, que se julgavam neutros. Então você pega Platão, Aristóteles, a filosofia no geral, eles se julgavam neutros, eles achavam que estavam pensando de maneira neutra. E não estavam. Por quê? Porque pensar de maneira neutra é pensar a partir de si próprio. Só que o eu em si mesmo não é nada. Nós precisamos de Deus. Então, o homem que pensa de maneira neutra, ele pensa de maneira vã. Ele acaba como Salomão. Salomão, você vê no livro de Eclesiastes, ele fala que tentou descobrir tudo, e no fim das contas descobriu que tudo era verdade. O conhecimento, a parte de Deus, é verdade. Ele é uma nulidade, no fim das contas. Porque não é a partir de nós mesmos que nós conhecemos algo, é a partir de Deus. E é submetendo todo o conhecimento a Cristo. Então, o nosso objetivo enquanto cristãos é submeter tudo a Cristo. Mais alguma? Bem, estamos ao final da exposição desse simpósio. Inicialmente, a gente sabia do desafio, né? E ela está, no dia de hoje, concentrando aqui um número maior de pessoas. Haja vista que hoje é um feriado que acaba, de certa forma, canalizando os pastores em suas igrejas, são trabalhos que são realizados com crianças, etc. Nós estendemos um convite ao presbitério,